Oi, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre dicas de viagem. Eu fiz uma Eurotrip pela Europa de 2 meses e alguns dias. Essa Eurotrip foi em fevereiro, né, de fevereiro a começo de abril, período de inverno ali, saída do inverno da Europa. Então eu trouxe algumas dicas baseadas em algumas experiências que eu tive lá, para evitar alguns possíveis problemas, perrengues, enfim. E outras talvez mais óbvias, outras menos óbvias. Enfim, vai ser um vídeo curto, objetivo, vou trazer um pouco da minha experiência e eu espero que seja útil para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Falando um pouquinho sobre a minha viagem, para introduzir, eu fui para a Europa em fevereiro de 2025 e eu fiquei em fevereiro, março e voltei para o Brasil no começo de abril. Tá? Eu inicialmente comprei a passagem de ida e volta para ficar um mês, entrada e saída em Lisboa. E na verdade eu já queria tentar ficar esse tempo máximo que você pode ficar como turista lá, mas eu falei, eu nunca fui para a Europa, então eu vou primeiro ir. Qualquer coisa eu cancelo a viagem, eu marco, enfim. E foi o que aconteceu. Eu quis aproveitar um pouco mais, então eu acabei remarcando minha passagem. Na verdade, eu cancelei a passagem, e aí eles deram um bônus lá na Azul. E aí eu remarquei e consegui ficar 2 meses e 15 dias, tá? E falando, já vou falar sobre a primeira dica, que é o seguro viagem, que é obrigatório você ter, gente. Você não é um cidadão, você não tem cobertura de saúde lá. Se acontecer alguma coisa, você não está coberto, você está desamparado, então você precisa ter seguro, é obrigatório. Inclusive, às vezes eles pedem ali na entrada, tá? No meu caso não pediram, mas eles podem pedir, então é obrigatório que você tenha um seguro viagem. A minha primeira dica é verifica com o seu cartão de crédito se eles têm esse benefício, tá? O meu, eu tenho um cartão que tem um limite até alto, é um cartão da Visa, e eles oferecem esse benefício. Então eu já economizei com esse seguro. Esse bilhete que você emite, geralmente ele tem validade de 1 ano, e quando você emite, tem um PDF lá com todas as coberturas, e ele tem a cobertura mínima da União Europeia, né, que é o do espaço Schengen, eu não sei falar o nome direito, mas ele tem essa cobertura mínima que você precisa para estar na Europa, de despesas médicas, enfim. Sobre o seguro, às vezes é difícil você ter contato com o banco, né? Tem uns telefones internacionais, eu acabei vendo os vídeos tal, que instruíram como você emitir esse bilhete. Então, da Visa eu achei bem tranquilo, assim, você entra no site, emite lá, coloca. Você não tem alguns dados que não é necessário você colocar, mas você coloca lá que você o lugar, o continente que você vai, no caso é a Europa, né? E emitir o bilhete, você tem um bilhete lá para você imprimir, tem um PDF com todas as coberturas. Eu não precisei para nenhum acidente, ainda bem, mas eu fiquei muito doente lá, muito gripada, inclusive acho que era Covid, quando eu estava em Praga. E eu precisei acionar o médico do seguro, consegui fazer a consulta online com ele, me instruiu, foi muito atencioso, consegui fazer essa teleconsulta em português, então foi bem tranquilo. Ele me passou o telefone de emergência e a única instrução era você precisa falar inglês ou a língua local, que era tcheco, né, na República Tcheca. Então depois eu vou falar um pouquinho sobre a língua também, mas eu consegui usar para teleconsulta e foi muito tranquilo. Então essa é a primeira dica, verifique com o seu cartão de crédito se eles oferecem esse benefício, que aí você já vai economizar uma boa grana. A minha segunda dica é, gente, leva remédio, tá? Levem remédios, não esqueçam, é uma coisa assim básica, mas que muita gente não faz. Eu fiquei muito doente em Praga, eu fiquei com uma gripe muito forte, acho que era até Covid, suspeito que seja. Eu fiquei muito mal de não conseguir levantar da cama. E eu tinha uns remédios na bolsa, mas era tipo assim, dois, três remédios. Se eu tivesse levado mais, eu teria ficado melhor mais rápido, teria tomado certinho, até eu ter força para sair da cama e ir numa farmácia e comprar o remédio mesmo. Então, assim, levem básico, mulherada, remédio para cólica, dor de cabeça, todo mundo gripe. É básico, mas é um lembrete, porque a gente não sabe uma emergência. Eu tô com muita dor de cabeça, eu tô no hostel 3 horas da manhã, não dá para sair, tá tudo fechado, e aí? Não faz. Então,
bebem remédios. Você pode levar, tá? Não tem essa restrição na bolsa, você pode levar. Tem, acho que líquido, gel, alguma coisa assim, mas aqueles remédios tradicionais para gripe você pode levar, não tem problema. Agora eu vou para a dica número 3, que é bem complicado, né? Mas eu acho válido você pensar nisso. Gente, a gente precisa aprender inglês. Tá? É uma coisa que eu realizei assim fora, que se você é uma pessoa que você quer viajar, você quer conhecer gente de fora, você quer viver o mundo, você precisa aprender inglês. Você não vai ficar. Você pode até fazer um turismo aí de uma semana sem inglês. Eu vou viajar 1 ou 2 vezes na minha vida. Ok. Mas se você pretende viajar mais vezes fora, cara, vai aprendendo aos poucos, sabe? Eu vou viajar o ano que vem para a Europa. Você vai ter um ano aí pela frente, às vezes, dependendo do seu planejamento. Então, coloca na sua rotina ali 10, 15 minutos de inglês, contrata um professor, nem que seja uma aula por semana. Tem aplicativo, tem vídeo no YouTube. Hoje você tem tudo na mão, sabe? Então, eu acho que é válido para você aproveitar a viagem na sua totalidade, sabe? Eu viajei com inglês intermediário e se ele fosse um avançado ali, eu teria aproveitado muito mais. Inclusive, eu queria ter aproveitado mais Praga, queria ter visitado a fábrica de cerveja, tudo, mas eu realizei que, tipo, eu teria que falar inglês ali para entender os passeios guiados, porque eles vão explicar, sobretudo, para você tudo em inglês, e o inglês não acompanha esse tipo de conteúdo, né, essa fala mais rápido. Então, eu fui mais para bar mesmo, e eu acho, assim, que o inglês é muito importante. Então eu fico pensando, igual essa situação do médico, se eu precisasse chamar uma emergência, como eu ia conversar? Eu tenho que ficar usando o celular, tradutor, o tempo todo. Então, assim, não é fácil você aprender uma nova língua, não é, mas assim, se você tem um ano aí pela frente, uma viagem que você quer fazer o ano que vem, e ou que seja uma outra mais pra frente, vai aos poucos aprendendo, gente. Tem que saber falar alguma coisa. Tem que saber, você vai aproveitar mais sua viagem, você vai fazer amigos, porque se você ficar só com a sua língua ali usando o básico para conversação, tudo bem, para um turismo de 15, 10 dias até vai, mas como você vai fazer amigos, como você vai se enturmar, como você vai aproveitar na totalidade o lugar se você não fala o inglês. Porque com o celular você consegue ali usar um tradutor, você vai pedir informação, mas aí eu fico pensando, eu viajei sozinha, eu queria conhecer gente no caminho, fazer amizade. Como você vai fazer? Né? Em Portugal, por exemplo, a Europa, ou a Espanha, às vezes você até consegue, né? Em Portugal você consegue falar tudo. Mas aí você vai para outros lugares, como você vai se comunicar? Né? Então, assim, se programe e se você realmente quer fazer viagens internacionais, você precisa aprender inglês, tá? Nem que seja um intermediário, até um intermediário. Eu vou contar a minha experiência. Eu comecei no começo da pandemia, eu não estudei desde criança, eu não tive essa oportunidade. Só que eu sempre fui esforçada de ir atrás, de saber das coisas. E comecei ali no começo da pandemia, isso acho que faz uns 5 anos, né? Por aí. E faço uma aula por semana sem parar, né? E nunca morei fora, mas sempre tentei usar aplicativo para conversar com gente de fora, né? Eu já fiz amigos de fora, enfim. Então você tem que fazer esse esforço, sabe? Nem que fosse pouquinhos e sem parar. Tem que ter consistência. Então coloca aí, precisa aprender inglês. Talvez eu vou viajar o mês que vem, mas na próxima eu já vou começar a falar melhor, vou começar a me comunicar melhor. E no caminho eu consegui me comunicar com as pessoas, eu consegui fazer amigos, me informar, eu consegui aproveitar muito mais a viagem. Agora eu vou falar sobre transporte, né? Eu fiz uma viagem mais econômica, né? Se eu tivesse feito uma viagem mais curtinha, eu poderia ter feito uma viagem com um pouco mais luxo e tudo mais, mas essa não era a intenção. A intenção era vivenciar mais ali, como se fosse uma estadia curta. Morei um pouquinho ali, mais ou menos isso. Mas se eu tivesse talvez feito menos lugares, mais rápido, poderia ter feito com mais luxo, enfim, mas não era o intuito. O intuito era ficar mesmo o máximo de tempo que eu conseguisse
que a minha cabeça e meu dinheiro permitisse, né? E aí sobre transporte. A maioria dos transportes na Europa funciona muito bem, gente, muito bem. Você não precisa ficar pegando Uber. Você vai gastar muito dinheiro sem necessidade. Então eu deixava, no começo eu até pedi bastante Uber, depois eu fui parando. Então eu só pegava mesmo quando eu chegava na cidade, no país, e quando eu tava indo embora, porque eu tava sozinha, com mala, mochila, um monte de blusa de frio na mão, que eu comprei e não tinha onde pôr, porque eu fui só com a mala de mão. Então era só por isso mesmo, porque tava assim, inviável, tava ficando exausta, cansativo. Então você vai pegando o jeito do transporte público, né? E também lá você acha muito esses bilhetes de 72, 24 horas, 48, uma semana. Então acho que é super válido você comprar. Né? Lá você acha trem, tudo quanto metrô, você tem tram, tem ônibus em todos os lugares, você consegue se locomover e é seguro, né? É muito seguro, a maioria eu passei por Viena, Praga, então você consegue andar à noite, não vai andar de madrugada também, né? Mas dá para você andar à noite, pegar o transporte público, é tranquilo. E eu sempre usei o Google Maps, então você coloca lá, eu quero ir para tal lugar, coloca lá a opção de transporte público e ele vai te mostrar, ó, tem um ônibus aqui, tem um tram aqui, tem um metrô. Lá também tem um filtro que você consegue colocar, eu só quero andar de metrô, só quero andar de tram, alguma coisa assim. Eu particularmente não gostava muito de andar de ônibus. Eu não sei porque eu tenho uma coisa com ônibus, mas a minha sorte é que sempre tinha metrô perto e também tem um tram lá que é bem bonito, assim, funciona super bem. E detalhe que tem alguns lugares que vai funcionar diferente, né, gente? A gente tem que perguntar. Em Portugal, por exemplo, é diferente do Brasil. Você tem que colocar o bilhete na hora de entrar, na hora de sair. Em Viena não tem fiscalização, tá? Não tem. Você vai comprar um bilhetinho em Viena, na Áustria. Você vai validar numa máquina, entrando no metrô, mas você pode entrar e sair e usar, e às vezes sem pagar. Né? Mas vai da consciência de cada um, né? Tem uns fiscais lá que se eles aparecerem e você não tiver o bilhete, você vai pagar multa, mas eu acho que o básico é isso, não precisa gastar um absurdo com Uber. Aí vou falar uma outra dica também que é bem óbvia, mas eu já recebi uma amiga minha de fora que ela vem pro Brasil sem dinheiro. Então, gente, vocês têm que levar dinheiro, não é só dinheiro no cartão, né? Eu usei o Wise lá, achei muito bom, funcionou para mim em todos os momentos. Mas sempre estava com euro ali na carteira, cartão de crédito também habilitado para uso internacional, então assim, o que você pudesse precaver de forma de pagamento é melhor. Então, levem dinheiro. Tá? Isso vale acho que para qualquer viagem, para qualquer lugar do mundo. A gente tem que andar com dinheiro vivo ainda, tá, gente? A gente tá tudo digitalizado, mas é importante ter o cash ali. Vou falar um pouquinho sobre os aplicativos que eu usei, tá? Tem gente que passa vários, assim, mas eu não precisei usar tantos aplicativos. Então, para transporte particular, eu pedi a Uber e tem o Bolt também. Eu usei em Portugal, então dava para fazer a comparação que a gente faz aqui no Brasil entre Uber e o 99. O Google Maps, que eu usava muito, mas muito assim, não tinha problema nenhum, eu conseguia andar sozinha. Então funcionou muito bem para mim. Para hospedagem, eu usava o Booking. Eu não fiquei em nenhum lugar pelo Airbnb porque eles têm umas taxas lá, acabava sempre ficando muito, muito mais caro. Então, como eu ficava em hostel, eu acabava fazendo pelo Booking, né? Tem aqueles programas lá que você começa a reservar muito, você tem desconto, enfim. Então, eu fazia tudo pelo Booking também. E para ver os caminhos que eu ia fazer, a melhor forma de transporte, eu usava o Home to Rio, que você coloca lá eu quero ir de Viena para Itália, Viena para Áustria, Viena para Eslovênia, tô falando capital e país, mas enfim, que foi mais ou menos o trajeto que eu fiz aí. E aí ele vai te mostrar, ó, aqui você tem as opções, avião mais barato, trem, aí ele vai te colocando todas as opções, os preços, o tempo que você vai gastar. Então acho que ele é bem legal e economiza um tempo ao invés de você ficar procurando em vários lugares.
Então é isso, gente. Eu tinha feito a parte final do vídeo e depois que eu fui editar eu vi que tava sem som, acabou a bateria do meu microfone. Então eu voltei aqui só pra finalizar. Eu não coloquei muita informação de preço, muito detalhe, então foi mais um básico aí, um geral. E eu vou colocar um link aqui do blog, que eu vou colocar bastante informação lá também. E qualquer dúvida, gente, dica que vocês quiserem de preço, de hospedagem, de países, eu passei por 7 países, que se vocês quiserem saber alguma coisa, é só colocar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Até mais!